A Assembleia repassa ao governo 106 milhões de reais para a retomada de cirurgias eletivas e pagamento de dívidas na saúde. CCJ aprova projeto que garante merenda diferenciada a estudantes com restrições alimentares. Deputados destacam em plenário 10 anos da Lei Maria da Penha. E ainda o workshop de responsabilidade social para orientar empresas e organizações interessadas em concorrer à certificação. Agora, no Notícias da Semana. A Assembleia Legislativa fez esta semana um repasse de 106 milhões de reais para o governo do estado. A transferência é resultado da economia feita pelo Parlamento catarinense em 2015. Os recursos serão investidos na retomada das cirurgias eletivas e no pagamento de dívidas na saúde. Quem conta é a repórter Maria Helena Salles. São duas transferências feitas pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD. Com este ato, o Parlamento Estadual transfere de uma só vez para o governo do estado um total de 106 milhões de reais. Este valor é resultado da economia realizada no ano passado, somada ao rendimento de 6 milhões obtidos com a aplicação do dinheiro em uma instituição financeira. Um dos cheques é de 50 milhões de reais e vai para o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, aos hospitais municipais EMOSC e CEPOM. Esses recursos vão viabilizar a retomada das cirurgias eletivas, paralisadas por falta de verba. A outra transferência foi uma surpresa. São mais 56 milhões de reais que vão para a conta do governo estadual, a chamada Fonte 100, e podem ser usados para reduzir as dívidas do estado com hospitais, CEPOM e outros setores ligados à saúde. A criação do Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, hospitais municipais EMOSC e CEPOM, foi uma iniciativa do presidente da Assembleia, que no início de junho protocolou um projeto de lei com este objetivo. Para evitar vício de origem, o Executivo apresentou um projeto praticamente com o mesmo conteúdo, aprovado pelos parlamentares no dia 5 de julho e transformado em lei 15 dias depois. Na época, os administradores dos hospitais comemoraram a saída apresentada pelo parlamento. Isso vai dar condições de trabalho, acaba com a fila de espera. E, logicamente, o trabalhador vai ter condições de retornar ao seu serviço e produzir mais para a sua família e manter a família. Isso, além de ser um grande alívio para os hospitais, e também aqueles que serão atingidos voltarão ao seu trabalho, terão condições muito de estudarem, porque tem crianças que precisam fazer cirurgias. E essa verba que vem para nós em boa hora, logicamente que é uma coisa muito legal. Os contribuintes poderão fazer doações para este fundo em troca de abatimento no imposto de renda, mas a principal fonte de recursos seriam as devoluções financeiras feitas pela Assembleia, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público de Santa Catarina. O depósito do Legislativo foi realizado só agora porque a Assembleia aguardava o número da conta bancária do fundo, que acaba de ser fornecido pela Secretaria Executiva de Supervisão de Recursos Desvinculados, responsável pela gestão dos recursos. Cada órgão deverá tomar a própria decisão de colaborar ou não com o Fundo da Saúde. Nós temos que cuidar da nossa parte aqui, criamos as condições para quem puder fazer. O Tribunal de Contas tem ouvido alguma notícia que poderá caminhar na mesma direção, mas eles devem saber qual é a melhor forma de fazer, como entendo deverá fazer também o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. O presidente do Legislativo decidiu depositar os outros 56 milhões na conta geral do governo para viabilizar outros gastos urgentes na área da saúde. Como nós entendemos que até o final do ano será um valor suficiente para ser operacionalizado, não adiantaria ter os 100 milhões nas legislativas se não tivesse capacidade operacional para utilizar. Por isso mesmo, os outros 50 milhões nós destinamos via Fonte 100 para a saúde. Falando em saúde, pacientes que aguardam por consultas e procedimentos no SUS estão mais perto de ganhar uma nova ferramenta para o controle das filas de espera. O projeto que garante acesso transparente a essa informação passou esta semana pela Comissão de Trabalho.
O projeto de lei determina a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas nas unidades da rede pública de saúde do estado de Santa Catarina. Na divulgação, deve constar a posição em que o paciente se encontra na lista de espera e uma estimativa de quando será o atendimento. A matéria foi aprovada na Comissão de Trabalho com uma emenda substitutiva global de autoria do deputado Fernando Coruja, do PMDB. A gente percebe que a própria Secretaria Estadual de Saúde não tem essa informação. O sistema é muito desorganizado, ninguém tem a informação correta, ninguém sabe quantas cirurgias de catarata tem em Santa Catarina para fazer, onde é que elas estão exatamente. Quer dizer, não há um órgão centralizado, você tem que pesquisar em cada Secretaria Municipal de Saúde. Eu tornei o projeto mais abrangente de forma que seja todo o Sistema Único de Saúde do Estado integrado e o gestor estadual do SUS ele apenas compatibilize de forma que todo o sistema seja ordenado na forma de filas públicas e transparentes. A lista de espera deve ser divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde. O projeto ainda deve ser analisado pelos deputados da Comissão de Saúde para depois ser encaminhado para votação em plenário. Já na Comissão de Constituição e Justiça, deputados aprovaram um projeto que beneficia alunos da rede pública que possuem restrições alimentares. A proposta estabelece que esses estudantes tenham direito a uma merenda escolar diferenciada. O projeto de lei é de autoria do deputado estadual do PR, Natalino Lázari. A proposta obriga o fornecimento de alimentação especial na merenda escolar para alunos com restrições alimentares em todas as escolas da rede estadual de ensino. Na manhã dessa terça-feira, o projeto voltou à Comissão de Constituição e Justiça, onde já havia sido aprovado para votação de uma emenda substitutiva global proposta na Comissão de Saúde da Casa. De acordo com essa emenda, que acabou sendo aprovada por unanimidade na CCJ, a alimentação especial deverá ser prescrita por qualquer profissional capacitado da área da saúde. O relator do PL na comissão, deputado do PP, João Amin, falou sobre os impactos positivos do projeto, que agora segue para votação em plenário. A criança que frequenta os bancos escolares e tem alguma restrição alimentar, seja lactose, seja o glúten ou qualquer outra, vai poder ser acompanhada por um médico ou um profissional, um nutricionista, para que oriente a escola a fazer com que essa criança tenha saúde, e isso realmente é muito importante. E veja ainda hoje, deputados destacam em plenário 10 anos da Lei Maria da Penha. E mais workshop realizado no Alto Vale do Itajaí para orientar empresas e organizações sobre o Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia. O Notícias da Semana volta já. A semana que marcou a passagem do aniversário de 10 anos da Lei Maria da Penha abriu espaço para uma série de discussões sobre o combate à violência contra a mulher. Entre os vários tipos de violência que elas estão expostas, está a sexual. Pois é, Cláudia, para orientar profissionais que atuam na atenção às vítimas desse tipo de crime, a Secretaria de Estado da Saúde realizou um curso aqui no Legislativo. O debate girou em torno da criação de uma rede regional de atendimento. Participam do curso profissionais das áreas da saúde, segurança pública, educação e assistência social do governo do estado e de municípios de Santa Catarina. Conselheiros tutelares e profissionais que atuam com a população indígena também acompanham as palestras. Nesta aqui, a delegada da Polícia Civil, Patrícia Zimmermann Dávila, falou sobre as políticas públicas estaduais na área da segurança pública para o atendimento de pessoas em situação de violência sexual. A delegada é coordenadora das Delegacias de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Santa Catarina. Bom, nós temos uma lei de 2013 que obriga o atendimento em rede das vítimas de violência sexual. A grande dificuldade é como essa rede vai trabalhar, o que faz cada um, porque ainda há muita dúvida, né? A questão dos hospitais de referência, a questão das delegacias de proteção a vulneráveis, né? Que mulher nesse caso. Então, nesse curso como a gente tem agora, nós temos
temos por objetivo discutir o que tem sido funcionado, qual é a prática, os protocolos que existem, aonde a rede funciona e aonde não funciona a gente faz o quê? Porque a gente sabe que o Estado não consegue fazer tudo. Então, nós precisamos muitas vezes ativar a rede em forma de atuação regionais. Nos últimos 5 anos, foram notificados mais de 5.100 casos de violência sexual no estado, incluindo assédio sexual, estupro, atentado violento ao pudor, pornografia infantil e exploração sexual. Representa 10% do total de casos de todos os tipos de violência praticados no mesmo período em Santa Catarina. Grande parte dos casos envolve mulheres, o maior volume entre crianças e adolescentes. O curso de capacitação dos profissionais que atuam na atenção a pessoas em situação de violência tem duração de 4 dias e é realizado pela Secretaria da Saúde no plenarinho da Assembleia Legislativa, em parceria com outras secretarias de Estado e com apoio da Escola do Legislativo da Assembleia e de associações feministas de Santa Catarina. A expectativa é que, a partir desta capacitação, seja possível formar uma rede regional de atenção às vítimas de violência sexual no estado. A região do oeste do estado, que é a região de Chapecó, conseguiu organizar a primeira rede regionalizada do estado, mostrando que é possível. A Associação de Municípios se organizou e construiu a referência em torno do município de Chapecó e do Hospital Regional do Oeste, a Delegacia de Proteção e o Instituto Médico Legal. E hoje já funciona. Então, nos mostra que é possível regionalizar, para que quando uma pessoa for vitimizada, na questão da violência sexual, ela tenha pelo menos as medidas de redução de dano, de identificação do agressor, numa forma que seja garantido o acesso. O combate à violência também foi destaque no plenário da Assembleia, onde os deputados lembraram os 10 anos da Lei Maria da Penha. Mas que comemorar a criação desse instrumento de proteção às vítimas foi o momento de chamar a atenção para a importância de denunciar esse tipo de crime. No plenário, pessoas empunhando cartazes do Disque Denúncia de Violência contra a Mulher lembraram os 10 anos da Lei Maria da Penha. Somente no ano passado, o Disque 180 recebeu quase 750 mil ligações em todo o Brasil. Foram mais de 76 mil relatos de violência contra a mulher. Destes, mais da metade faziam referência à violência física e 30% à violência psicológica. Em Santa Catarina, somente no ano passado, foram mais de 8 mil atendimentos. A dirigente da Coordenadoria Estadual da Mulher, Célia Fernandes, lembrou que as denúncias podem ser feitas de maneira anônima, gratuitamente 24 horas por dia, e reforçou a importância do serviço. 90 dias é o prazo para que todos os comércios de onde passam pessoas, hotéis, bares, lugares de escola, lugares recreativos, tem que ter o Disque 180, porque é aquela central onde a mulher tem a oportunidade de dizer, de ligar. E também não é só a mulher que sofreu a violência, também o vizinho, o marido ou a pessoa, qualquer pessoa que sofre de violência pode denunciar no 180. A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Sheila Sabag, também ocupou a tribuna do Parlamento para falar sobre violência contra a mulher. Ela destacou a importância da Lei Maria da Penha, mas afirmou que muito ainda precisa ser feito. Precisa nós termos as varas especializadas, delegacias especializadas, a rede de atendimento às mulheres em situação de violência precisa estar funcionando, aí a saúde, segurança, educação e ter a parte preventiva que nós não temos. A gente trabalha muito no final, quando ela já foi agredida, quando ela já foi morta, quando ela pede a medida protetiva, mas na parte que é preventiva, que é a educação e nas campanhas que tem que ser contínuas de enfrentamento à violência, isso a gente não tem ação do governo estadual. Presidente da bancada feminina do parlamento, a deputada Ana Paula Lima também falou sobre o assunto. Segundo ela, a Lei Maria da Penha foi um marco na luta pelo fim da violência contra a mulher.
Encorajou as mulheres a fazerem a denúncia de violências que vêm sofrendo. Mas o Estado de Santa Catarina, o governo do Estado de Santa Catarina ainda deve muito, principalmente na questão da reestruturação das delegacias de proteção à mulher, à criança, ao adolescente e ao idoso, que não estão estruturadas adequadamente para receber esse tipo de denúncias e também fazer os encaminhamentos necessários de proteção às mulheres, principalmente na questão dos centros de referência e das casas-abrigos. Então nós temos que comemorar essa lei que há muito tempo a gente exigia do Brasil, mas os estados têm que fazer a sua contrapartida, a sua parte, e Santa Catarina, as nossas mulheres não estão sendo protegidas, não estão sendo defendidas por falta desses mecanismos. As sessões ordinárias da Assembleia terão uma pausa este mês, mas não significa que as atividades legislativas ficarão comprometidas, né, Cláudia? Pois é, que as sessões que seriam realizadas até o final de agosto foram antecipadas pelos deputados para os meses de abril a julho. O remanejamento é resultado do calendário especial do Legislativo para as eleições municipais deste ano. De abril até agora, os deputados estaduais realizaram 11 sessões ordinárias extras, sempre de terça e quarta-feira pela manhã, quando normalmente não ocorrem atividades em plenário. Na segunda quinzena de julho, os parlamentares costumam fazer um recesso de 15 dias, que este ano não ocorreu. Tudo isso para adiantar os trabalhos no primeiro semestre e possibilitar a realização de uma pausa a partir da semana que vem. Assim, os deputados podem se dedicar à campanha eleitoral para as eleições municipais de outubro, sem prejudicar as atividades legislativas. De acordo com o presidente da Casa, deputado Gelson Merizio, do PSD, apesar do período eleitoral, este ano o Parlamento Estadual deverá realizar 122 sessões, 4 a mais que em 2015. Na verdade, o recesso nós utilizamos como sessão, é um calendário especial. Nós antecipamos sessões de forma que tenhamos o mesmo número de sessões de um ano não eleitoral num ano de eleições. Então, o período que vamos ficar sem sessões agora, não é que é recesso, é que elas foram antecipadas, possibilitando a participação dos deputados nos pleitos municipais. A primeira etapa da pausa nos trabalhos do Legislativo Estadual é de 4 semanas a partir da próxima segunda-feira. Na segunda semana de setembro, as sessões serão realizadas normalmente, abrindo espaço para a votação de projetos mais urgentes. Em seguida, os deputados param por mais 2 semanas até as eleições municipais do dia 2 de outubro. O presidente da Casa afirma que nenhum projeto importante deixou de ser votado por falta de tempo. Tivemos algumas matérias importantes, o próprio Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos é uma lei inovadora que cria condições para desafogar as cirurgias eletivas. Tivemos matérias que foram discutidas e debatidas, algumas aprovadas, outras não. Temos matérias para o segundo turno, para o segundo semestre, também importantes. A própria alteração do limite de gasto com saúde de 12 para 15 é uma matéria importante. Não há nenhuma matéria que não tenha sido votada por falta de tempo ou de sessões. O que existe são projetos que não estão maduros, não há um entendimento político suficiente para serem colocados em pauta, que é o caso, por exemplo, do projeto que cria as emendas ao orçamento impositivo para o orçamento regionalizado. Esta não tem pauta para ser votada. Havia um requerimento de preferência que foi derrubado pelos próprios deputados e, portanto, ela vai aguardar para que amadureça na sua concepção para depois ser votada. A cidade de Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, recebeu esta semana o workshop sobre a certificação de responsabilidade social. O objetivo é orientar empresas e entidades sem fins lucrativos interessadas em concorrer à premiação. O workshop é direcionado à qualificação de representantes de empresas e entidades sem fins lucrativos e que têm interesse em ser reconhecidas por uma atuação socialmente responsável. A promoção do evento é da Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social.
Em Ituporanga, o evento aconteceu na noite dessa quinta-feira na Câmara de Vereadores da cidade. Nós tivemos representantes tanto de entidades do terceiro setor da região, como também empresas essas que já foram certificadas e que criaram como um critério motivacional para aqueles que nunca participaram, e criou um diálogo bastante proativo, né, e produtivo para todo esse processo de workshop. A certificação de responsabilidade social é uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado e já está na 6ª edição. O objetivo é reconhecer organizações e entidades que promovam o bem-estar da sociedade e a preservação ambiental. Empresas públicas ou privadas, sociedades de economia mista e entidades que tenham publicado balanço socioambiental em 2015 podem fazer a inscrição até o dia 12 de setembro. Para ganhar o certificado, é preciso cumprir os requisitos previstos no edital. Já o troféu é entregue a 2 entidades e 6 empresas que obtiverem os melhores desempenhos em responsabilidade social. Michel participou do workshop representando a Pamplona Alimentos de Rio do Sul. A empresa já foi certificada em todas as edições do evento. A gente tem muito mais indicadores internos ainda estamos trabalhando na parte externa, principalmente na área de melhoria aos colaboradores, a área de ação social, na área de... Nós temos um problema na nossa atividade, que ela é uma atividade muito poluidora, então a gente tem várias ações na parte ambiental. Primeiro a gente pensa, é uma obrigação, sim, uma obrigação, mas a gente tem o dever de fazer com que essa obrigação seja muito bem feita, porque ela pode dar, pela atividade, dar várias causas ambientais. E nós tivemos fortes investimentos em tratamentos de efluentes, em captação de recursos hídricos de melhor qualidade. O workshop ainda será realizado nas cidades de Blumenau no dia 17 de agosto e em Lages no dia 25. A qualificação também já foi feita em Florianópolis, Joinville e Chapecó. E veja a seguir, estagiários do programa Antonieta de Barros participam do planejamento estratégico do PAB. Os detalhes da atividade você confere depois do intervalo. Notícias, volta em instantes. Os 40 estagiários que atuam na Assembleia Legislativa, através do programa Antonieta de Barros, tiveram um dia diferente. Eles participaram de uma série de atividades para a elaboração do planejamento estratégico do PAB para o ano que vem. Pois é, Jucinei, foi um momento para interagir e trocar ideias. Tudo para aperfeiçoar o programa e incentivar o desenvolvimento das habilidades de cada um. Sou estagiário, tenho minhas metas, vou progressar e na vida subir. Sou estagiário. Para prender a atenção de jovens e adolescentes cheios de energia, nada melhor que atividades lúdicas, onde eles soltam a criatividade e perdem a timidez. Cada equipe escreveu uma música e interpretou, com direito à apresentação para os colegas. O tema era o dia a dia no estágio. O PAB tem 40 estagiários de 17 a 24 anos e os temas levantados durante o workshop serviram para elaborar o planejamento estratégico para o ano que vem. O programa Antonieta de Barros foi criado por lei pela Assembleia Legislativa e está no 12º ano. O objetivo é oferecer oportunidades profissionais para jovens em condição de vulnerabilidade social que tenham renda familiar igual ou inferior a 2 salários mínimos e meio. Este projeto visa aperfeiçoar a habilidade desses jovens, fazendo com que eles aprendam a exercer a liderança e a reconhecer as próprias qualidades. O programa Antonieta de Barros ele é feito para os jovens, com os jovens. Então, a participação do estagiário na concepção das tarefas do próximo ano é muito importante, porque eles vão estar discutindo temas que são reais à realidade dele, reais à comunidade, reais à juventude, reais no âmbito escolar. Então, todas essas questões, a criatividade deles, a parte artística tem que ser aflorada para que eles consigam agregar nesse âmbito profissional, se formar um cidadão e se formar um agente de mudança dentro da comunidade e dentro da instituição Assembleia Legislativa.
Os estagiários atuam nos setores administrativos da Assembleia. São jovens de comunidades pobres, com poucos recursos financeiros e culturais. Precisam trabalhar para ajudar no sustento e na renda familiar. Para eles, um dia como este é uma oportunidade de se expressar e expor as necessidades que sentem no ambiente de trabalho. Esse planejamento estratégico está sendo montado para eles, vai ser montado agora, para que a gente execute até metade do próximo ano. Aquilo que eles querem que nós aplicamos está sendo feito à vontade deles. Então, estamos fazendo alguma coisa tão importante que eles estão querendo que faça, que aplique na temática do ano todo que nós vamos desenvolver com eles. Combate ao racismo, curso pré-vestibular, identidade cultural. São atividades que os jovens querem ver incluídas no estágio. A Pamela é estudante de Direito e atua como estagiária no Núcleo de Formação Política da Escola do Legislativo. Para ela, participar de forma ativa do planejamento das atividades do PAB faz toda a diferença. Quando se abre espaço para ouvir o que o estagiário pensa, né, que é o que o programa Antonieta de Barros nos possibilita, eu acho que isso é como se eles pudessem estar nos ajudando e ajudando eles também a melhorarem como programa, para saber onde acertar e onde errar também. A Assembleia Legislativa lembrou esta semana a passagem de 50 anos da Coab, a Companhia de Habitação de Santa Catarina. Parceiros que contribuíram com a empresa ao longo das últimas décadas foram homenageados. A sessão especial em homenagem aos 50 anos da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa em Florianópolis. Pessoas e entidades que contribuíram com o desenvolvimento da empresa nas últimas 5 décadas foram homenageadas. Durante a cerimônia, também foi apresentado um vídeo institucional com depoimentos de pessoas contempladas pelos projetos da Coab. Minha vida mudou totalmente, eu fiquei muito feliz, porque quando a gente pagava aluguel, a gente pagava 250 de aluguel. Aqui mesmo que eu recebesse R$150, eu conseguiria pagar a casa e ainda conseguiria pagar as prestações, luz, água e ainda sobraria para comida. Porque eu tenho minha filha, né, com problemas de saúde, né, e era muito complicado viver de aluguel e ter que depender do medicamento dela. O resultado é que deu aqui para mim vir morar nessa casa. Quando se me pergunta se eu sou feliz, sou muito feliz. Se encher meus olhos de água, não é à toa. Vinculada à Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, a empresa é responsável pela política habitacional no território catarinense. Desde a sua fundação, mais de 66 mil famílias de todos os municípios do estado foram beneficiadas com a moradia própria. A diretora-presidente da entidade, Alessandra de Andrade Klettenberg, falou sobre as principais conquistas ao longo desses 50 anos. Como principal conquista, a gente pode colocar que a Coab, durante esses 50 anos, ela entregou praticamente 4 casas por dia para as famílias catarinenses. E eu acho que é isso, sempre essa luta para trabalhar na redução do déficit habitacional. Atualmente, a Coab atua na construção de conjuntos habitacionais, financiamento de unidades isoladas urbanas e rurais, urbanização de assentamentos, regularização fundiária e recuperação e reconstrução de habitações danificadas devido a fenômenos climáticos. O engenheiro civil Sérgio Veríssimo Ribeiro trabalhou na empresa durante 36 anos, até a aposentadoria. Nesse período, exerceu vários cargos, inclusive o de presidente e diretor técnico. Na cerimônia, ele falou em nome dos homenageados. No momento deste em que se homenageia a companhia, só resgatar todo o trabalho importante que ela desempenhou ao longo dessas 5 décadas, viabilizando casas, unidades habitacionais para aquelas pessoas e aquelas famílias menos favorecidas no estado de Santa Catarina. O deputado Mário Marcondes, do PSDB, foi quem sugeriu e conduziu a sessão especial. Ele mesmo trabalhou na Coab por 29 anos. Entrou como estagiário e, ao sair, atuava como diretor jurídico.
O parlamentar destacou a importância do trabalho desenvolvido pela Companhia de Habitação do Estado. É um pequeno reconhecimento do Legislativo catarinense a todos os funcionários e principalmente a Coab, a entidade, por toda a prestação de serviço social que a Coab fez ao longo desses 50 anos vinculado à habitação, que é o bem sagrado de qualquer ser humano, né? Ter a sua casa para morar, com uma qualidade de vida melhor, e certamente que a Coab sempre fez isso com muita maestria e muita responsabilidade social. E quem também recebeu o reconhecimento do Legislativo foram as entidades que preservam a cultura italiana no município de Nova Veneza. Pois é, foi numa sessão especial com direito à música e apresentações de dança. A sessão especial começou com a execução do hino nacional brasileiro e do hino nacional italiano, que foi interpretado por corais de Nova Veneza. Participaram da cerimônia autoridades e representantes da sociedade civil organizada do município, que fica no sul do estado. 9 entidades que preservam a cultura italiana em Nova Veneza foram homenageadas, entre grupos folclóricos, corais e associações. O município foi fundado em 1891 por imigrantes italianos e emancipado de Criciúma em 1954. Mais de 90% dos moradores são de descendência italiana. Essas entidades, elas estão sendo homenageadas hoje em função desse grandioso trabalho que elas fazem à frente do município de Nova Veneza, por ter sido a primeira colônia italiana do Brasil República, e elas preservam até hoje as suas tradições, as suas culturas, principalmente dos seus imigrantes da região do Vêneto da Itália. Temos aqui a representatividade maior nas diversas áreas da arte. Canto, cantos populares, cantos sacros. E para nós essa homenagem é importantíssima, porque é o reconhecimento de uma cidade que mantém as suas tradições, que mantém a sua cultura, dos nossos colonizadores, que vem passando de geração em geração. Após a entrega das placas, os homenageados promoveram um espetáculo no plenário da Assembleia Legislativa, com uma série de apresentações musicais. Vários parlamentares participaram da cerimônia. A realização da sessão especial foi uma iniciativa do deputado Rodrigo Minotto, do PDT, que também recebeu uma homenagem das entidades culturais de Nova Veneza. Nova Veneza tem sido, para o nosso estado de Santa Catarina, uma referência pela sua gastronomia, pela sua arquitetura, pela sua gente, que sempre traz na sua raiz a cultura italiana, que espraia-se por todo o nosso país e até mesmo para o exterior. No final da sessão, o grupo folclórico ítalo-brasileiro de Nova Veneza fez uma apresentação no hall da Assembleia Legislativa, encerrando a noite com a alegria típica dos imigrantes que colonizaram a cidade. A edição de hoje termina com imagens da exposição montada esta semana na Galeria de Artes Maier Filho, na Assembleia Legislativa. São 12 fotos de mulheres que tiveram câncer de mama. Com o título Pétalas da Vida, a mostra conta a história de união dessas mulheres que formaram uma associação de apoio financeiro às vítimas da doença. Cândida, Marisete, Júlia. Ao todo, são 12 mulheres, todas moradoras do sul do estado e com uma história em comum. Elas enfrentaram o câncer de mama e posaram para esta mostra, coordenada e dirigida pela fotógrafa e artista plástica Maristela Giassi, que vive em Florianópolis, mas é natural de Içara. Maristela também é poeta, compositora e empresária. Ela já participou de várias exposições de pinturas em tela e há 8 anos decidiu migrar para a fotografia. Chegou a expor na França quando decidiu fotografar mulheres garis. No ano passado, eu comecei aqui em Florianópolis com uma exposição chamada Um Clique, Muitas Histórias, onde foram fotografadas as mulheres garis de Florianópolis, e até ela chegou a participar do calendário de aniversário da cidade. E eu fiz uma exposição na rodoviária. Essa exposição passou pela rodoviária, passou mais por 5 lugares e ela acabou no Louvre de Paris. A
Agora, Maristela decidiu reunir essas mulheres de 41 a 65 anos em uma exposição para registrar uma história de luta que resultou na criação do grupo Amigas do Peito de Içara, o AMP, que todos os anos produz um calendário para arrecadar fundos e dar apoio financeiro a outras vítimas de câncer de mama com a compra de próteses mamárias, perucas e outros equipamentos necessários. Talvez o melhor ensaio que eu tenha feito, o mais emocionante, e que estavam as 12 mulheres. E quando ela chegava para fotografar, havia como eram luzes que estavam. E na verdade eu não sabia o que eu ia fotografar. A gente não sabia, com as meninas estávamos com tudo pronto, estava roupas, lenços, bijuteria. E estávamos num local do interior. E de repente parecia que havia anjos e surgiam as ideias. A luz que emanou dessas mulheres até hoje, ela está comigo. Por hoje é só. Notícias vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Até semana que vem.